Amados irmãos e irmãs, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias aqui em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos dar continuidade a este tema, o novo e vivo caminho, a vida cristã no Santo dos Santos. E aqui nós vamos para mais um capítulo desta palavra. Os versículos 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, recuar, voltar para trás, se ele retroceder, nele eu não tenho prazer. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que têm a fé para a salvação da alma. Amado Deus, bendito Pai, Senhor, nós te entregamos esse tempo da Tua Palavra. Senhor, nós sabemos que se não for pelo Teu Espírito, tudo que nós teremos aqui, Senhor, são exposições sem vida, vazia. O que nós teremos aqui é informações e conhecimento. O Senhor nos guarde nesta hora, tanto a Tua Palavra que estará sendo ministrada, como os nossos corações, recebedores desta palavra. Vem, Senhor, com a iluminação do Teu Espírito, com a unção do Teu Espírito, para que esta palavra, mais uma vez, Senhor, seja um cajado que nos conduza um pouco mais além, um pouco mais para o alto, nos torne mais santos, mais conscientes da grandeza dessa salvação. Aqui estamos diante desta mesa, Senhor, e esta palavra, ela deverá se unir a esta doutrina sagrada, este sacramento santo. Só o Teu Espírito poderá fazer isto nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Aqui nós estamos diante da mesa do Senhor. Esta que é a reunião da igreja. Nós temos outras reuniões, porém esta é a reunião da igreja. A igreja começou com a reunião da mesa. Nosso Senhor não nos deu nenhuma outra forma de reunião. Ele nos deu esta reunião. E aqui temos estudado esse grandioso capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Um capítulo extremamente rico. E por que digo isso? Não menosprezando nenhum dos outros que nós já estudamos, como o capítulo 7, capítulo 8 e o 9, que passamos tão superficialmente. É porque todos os assuntos que inicia ali no final do capítulo 6 convergem aqui. Então esse capítulo ele vai falar sobre a plenitude da vida cristã. A plenitude da vida cristã. Mas não só a plenitude da vida cristã, a plenitude da obra de Cristo. A plenitude da vida cristã, a plenitude da obra de Cristo. Vamos considerar aqui 5 pontos. E por que quero fazer isso? Porque se nós voltarmos os nossos olhos novamente para esses 2 textos, nós sabemos que esse capítulo 10, ele começa com uma exposição que vai contrastando a antiga aliança com a nova aliança. O sacrifício do Velho Testamento, da antiga aliança, e o sacrifício de Cristo na nova aliança. É assim que começa esse capítulo. E depois você vai ver que ele vai colocar o ponto mais elevado, que se encontra a partir do versículo 19, onde diz que nós podemos entrar no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. E temos um sumo sacerdote, por isso podemos entrar. Se você se lembrar, da última vez que eu estive aqui compartilhando esse assunto,
eu falei sobre a diferença entre cristandade e cristianismo. Eu não sei o quanto isso tem sido considerado por você. Eu não sei o quanto você tem levado a sério esse assunto, mas eu te falo. Você deveria levar esse como sendo a prioridade máxima para a sua vida. Se você me conhece, eu creio que todos aqui me conhecem, tem alguma forma de respeito por mim, e eu tenho por vocês. Então eu quero te dizer, com toda a consideração que eu tenho por você, esse é o assunto mais importante da sua vida. Mais importante. Sem a consideração do significado, da importância, do lugar desse assunto na sua vida, tudo um dia vai desmoronar. Tudo um dia. Você imagine você chegar diante de Cristo e ser totalmente, absolutamente reprovado. Você pode imaginar aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, quando ele diz que ele temia que, tendo pregado a outro, ele fosse reprovado. Porque ele vai falar aqui, usando a metáfora de um corredor, de um atleta. Ele vai dizer que os atletas, eles correm para alcançar uma coroa corruptível. E que nós, ele, Paulo, mas aqui digo nós, corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Aí diz, correi, isso é responsabilidade. Correi de tal forma que alcanceis. Aí ele vai dizer, eu, irmãos, eu luto, eu esmurro meu corpo, eu reduzo ao pó, para que, tendo eu pregado a outros, não seja eu reprovado. Porque nós podemos receber a graça do Senhor de forma vã. Nós podemos viver um evangelho só de religiosidade, só de preceito, só de liturgia. Assim era a lei. Nós podemos ter uma visão de Deus apenas religiosa, sem relacionamento íntimo. Nós podemos orar, mas as nossas orações não passam de conceitos vazios, filosofias que nós carregamos na nossa mente, um estilo de vida religioso. Isso não traz mudança, isso não traz transformação, isso não traz intimidade, você não cresce, você não avança. Será que você não está preocupado em ter uma vida cristã superficial, ano após ano? Eu vou te falar uma coisa. Você não vai herdar o reino de Cristo se você tem vivido assim. Você não vai herdar. Você vai ter uma perda muito grande. Se lembra, irmãos, da última vez que eu estive aqui, eu ainda falei, usando a figura da carta ali em 2 Coríntios, capítulo 13, esse assunto tão rico, que começa ali no capítulo 13, quando Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, escrita com o seu sangue. A história da encarnação, toda a história da encarnação, está escrita na nossa vida. Está escrita na nossa vida. Está escrita dentro de nós. A obra do Calvário, toda ela, está escrita na nossa vida. E quando você estuda esse assunto, passando ali todo o capítulo 3, capítulo 4, no capítulo 5, ele vai concluir no versículo 10. Ele diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e será julgado as nossas obras, aquilo que estivermos feito no nosso corpo. Termina aqui, 2 Coríntios 5:10. Então, eu não posso terminar esse capítulo tão rico e esquecer que ele conclui com uma exortação, uma solene exortação que inicia no versículo 26. Mas deixe-me primeiro passar por todos esses 5 pontos. O primeiro ponto aqui, se você quiser acompanhar comigo, capítulo 10, é os versículos 1 a 4. Aqui, nesses versículos 1 a 4, nós vamos ver sobre a incapacidade da lei e das ofertas na antiga aliança. Então, quando eu falo antiga aliança, eu presumo que os irmãos já entendem muito bem isso.
porque foi falado nas palavras anteriores. Veja no versículo 1, diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Aí mais embaixo diz assim, nesse mesmo texto: nunca, jamais pode tornar perfeitos os seus ofertantes. Está tudo aí no versículo 1. Olha o versículo 3. Nesse sacrifício, que eram feitos na antiga aliança, o que eles faziam? Eles ficavam recordando o pecado. Sabe como que eu poderia parafrasear isso aqui? No sacrifício, eles estavam recordando, celebrando o poder do pecado. É uma ironia, é claro. Versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então os versículos 1 a 4, ele vai tratar disso, da incapacidade da velha aliança de transformar o homem, de levar o homem a um nível mais elevado de experiência com Deus, de conhecimento de Deus. E conhecimento sempre é experimental. Esses versículos 4 diz isso. Isso aqui é importante, porque é a construção de um argumento exegético, mas não só exegético. É o que está na mente, ou o que estava na mente do autor. Os versículos 5 a 14, o tema aqui é a glória da superioridade da obra de Cristo. Os versículos 5 a 14 vai falar da glória, da superioridade da obra de Cristo. Eu quero citar dois textos. O versículo 12 e o versículo 14. No versículo 12 diz que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Um único sacrifício pelos pecados. Aí ela sentou à destra de Deus. E no versículo 14 diz que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, esses dois textos resumem para nós a glória da superioridade da obra de Cristo. Aí agora, nos versículos 15 a 17, nós temos algo muito importante sobre o Espírito Santo, é o testemunho que o Espírito Santo dá. No versículo 15, diz assim que disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito Santo via para poder testemunhar sobre ele. Não disse, irmãos? Disse. Ele dará testemunho de mim. Aqui está dizendo. Nisso nos dá testemunho o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei em seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta, também, de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Sabe o que está escrito aí na sua vida, nessa carta? Que está lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, sabe o que está escrito aí? Que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Está escrito. Está escrito. Está aqui, irmãos. Por isso que eu disse para vocês que a gente tem que unir esses capítulos. Agora vamos para o quarto ponto, que é a vida cristã nos lugares celestiais. Não é curioso isso, irmãos? Primeiro ele vai falar da incapacidade da lei. Segundo, das glórias, da superioridade da obra de Cristo. Depois nós temos aqui algo extremamente importante, é o testemunho que o Espírito Santo dá daquilo que é a obra de Cristo. Você vê a perfeição dessa inspiração desse capítulo. Você vê o evangelho todo nesse capítulo. Então agora nós temos o testemunho do Espírito Santo, e o testemunho é esse. É o testemunho da nova aliança. É um testemunho que está escrito: inscreverei, vós sois as cartas. Não é escrito de punho, não. É pelo Espírito Santo que dá testemunho. Lembra, irmãos, nós vimos isso. Por favor, acho que carece olhar mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler bem rápido, é o versículo 3. Tá bom, eu vou esperar vocês abrirem. Depois da última reunião, irmãos, eu levei uma bronca. Não vou levar mais, prometi para mim mesmo. Você está abrindo a Bíblia rápido demais, está citando os textos rápido demais. Não vou dizer para vocês quem falou isso não, mas falou. A gente nem lê os textos direito. Vamos lá.
sendo manifesto que sois carta de Cristo, feita por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Agora, não é o texto que nós estamos lendo, irmãos? Veja que luz que está sobre esse texto. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração, as escreverei no vosso coração. O que está escrito? Que carta é essa? É a carta da nova aliança. Não tem outro argumento na Bíblia. Se a Bíblia explica a própria Bíblia, então o que Hebreus está explicando? Hebreus está explicando que aquela carta escrita, que somos nós, e o que está escrito nessa carta está aqui. Está escrito nessa carta o testemunho que o Espírito Santo dá, que Deus escreveu nos nossos corações, que dos nossos pecados Ele não se lembra, e que nós somos o seu povo, e que Ele é o nosso Deus, e que nós o conheceremos. Ninguém vai ter necessidade de dizer ao seu irmão: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. É isso que está escrito. Aí agora, quando você passa por esse ponto, e tem um outro ponto. Qual é o outro ponto? É a vida cristã nos lugares celestiais. Podemos dizer assim que os 3 primeiros pontos é doutrina, mas esse 4º ponto é prática. A prática, aqui está a definição da vida cristã. Se você vive uma vida cristã que está fora disso, eu te encorajo a ir aos pés do Senhor. Talvez você precise começar tudo de novo. Pode ser um escândalo para você. Talvez você vai ter que dizer para você: eu não passo de uma cristandade, ou de parte de uma cristandade. Eu não passo de um religioso, de uma religiosa. A minha fé não é viva, porque se a fé não é relacional, ela é religiosa. Olha o que diz a vida cristã nos lugares celestiais, é o 4º ponto. E aqui eu quero citar 4 textos. O primeiro, versículo 19. Tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Versículo 21. Tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Versículo 25. Não deixemos de reunir, não deixemos de congregar. Agora você percebe o quanto todos estes pontos fazem sentido para os textos que nós lemos. Porque os textos que nós lemos é parte de uma grande exortação, uma severa exortação, que é o 5º ponto, que começa aqui nos versículos 26 e termina no 37. Então eu quero citar aqui esse último ponto. Versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado. Aí ele conclui dizendo: já não resta sacrifício pelos pecados. A lição aqui é que a graça não deve ser tratada com desprezo. Não despreze a graça. A pessoa que rejeita voluntariamente a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, quando você vive assim, você está invalidando na sua vida a salvação. Porque a salvação, ela não é só para tratar com os nossos pecados, mas para tratar com a nossa posição. Não só para tratar com a nossa condição, mas para tratar com a nossa posição. Uma salvação que não trata com a nossa posição e só trata com a nossa condição é a salvação religiosa. Então, como que funciona essa salvação? Meus pecados foram perdoados. Jesus morreu por mim. Eu amo a Deus, eu adoro a Deus, graças a Deus. Eu estou livre. Livre para fazer o que quer. Uma pessoa que está livre para fazer o que quer, não está vivendo liberdade, está vivendo escravatura. A verdadeira liberdade não é viver como queremos, é viver como devemos. Aí entra o outro lado da salvação. Ela trata com a nossa posição. Na antiga posição nossa, eu vou lembrar vocês mais uma vez, Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos debaixo de um império de trevas, de potestades. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, e havia dentro de nós as inclinações da nossa carne.
Andávamos segundo o curso deste mundo. Você pode ver como que era o reino de Satanás sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Era uma potestade sobre nós. As inclinações da carne dentro de nós e os poderes do mundo em torno de nós. Nós éramos completamente escravos de Satanás. É isso que Paulo vai dizer, mortos em delitos e pecados. Mas quando essa poderosa salvação entrou na nossa vida, todos os poderes das trevas sobre nós, todo o poder do pecado dentro de nós e todo o poder do mundo em torno de nós é destruído. Agora, não é só uma condição de quem foi perdoado, é a condição também daquele que pode, por causa desse perdão, ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Eu posso entrar, eu posso viver uma vida cristã transformada. Eu posso viver uma vida cristã, que é um céu na terra. Esse viver diferente é o que diz aqui. Mas aí o que impede essa vida é viver deliberadamente em pecado. É justamente isso. É abandonar este caminho, é o retroceder. É o retroceder. Porque muitos cristãos, eles não desfrutam dessa vida. Duas coisas, ignorância ou incredulidade. Ignorância ou incredulidade. E as duas coisas nos tornam vulneráveis ao pecado. Por que caímos? Porque independente de posição, independente de tempo de fé, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque a vida religiosa é vida fácil. A vida religiosa cria cristãos irresponsáveis. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus perdoa, então eu posso pecar porque Deus perdoa. Eu posso pecar e viver em pecado porque a graça restaura. Eu posso ser quem eu estou sendo porque Deus é misericordioso, Ele não vai me mandar para o inferno. Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado, mas não é o pecado que vai para o inferno. Não é o pecado que vai para o inferno. Agora deixa eu terminar aqui. Ele diz assim no versículo 32, lembrai-vos, porém, nos dias anteriores, em que, depois de iluminados, depois que você foi iluminado, mesmo sustentando com grande luta, mas você foi iluminado. Versículo 35, não abandoneis, portanto, esta confiança, não abandoneis, não retrocedam. Versículo 35, olha o 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então é uma exortação para que nós tenhamos uma vida cristã plena. Temos que parar com isso, irmãos, de achar que mediocridade é sinônimo de simplicidade, de humildade e de espiritualidade. Não é. É sinônimo de incredulidade. É sinônimo de cristãos que estão procurando uma ocasião para justificar o pecado voluntário. Então vamos aqui. Algo que eu preciso te dizer, já tendo essa visão geral desse capítulo 10, nós vamos agora entrar em detalhes. A pergunta que eu faço aqui, o que é a vida cristã para você? O que é a vida cristã para você? E eu volto a repetir, cristandade não é vida cristã. Participar de reunião e no culto, tem 40 anos que eu vou no culto, isso não é vida cristã. Já fui batizado, isso não é vida cristã. Você pode ter tudo isso e não ser um cristão. Eu estou esperando Jesus voltar, isso não é nem vida cristã. Mas eu creio em Deus. O cristão mais fervoroso que a Bíblia cita é Satanás, ele crê que estremece, você nem arrepia, você não arrepia quando você fala, eu creio. Satanás não, quando ele fala que crê, fala em Deus, ele estremece. Isso é muito sério, irmãos, porque isso perscruta a nossa espiritualidade, como também perscruta a nossa, ou se há, religiosidade. A vida cristã, o que é a vida cristã? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Nesse capítulo 10, da Epístola aos Hebreus,
No texto grego, existe 351 palavras, ou vocábulos. 351 vocábulos. Existe aqui no texto grego de Hebreus 10. Do ponto de vista da prática, da experiência, existe uma palavra que é a mais importante desses 351 vocábulos. Uma palavra só. Se você reler todo este capítulo, você vai ver que existe uma. Porque tudo converge para ela. Eu diria assim, irmãos, com toda reverência. É como se todo esse capítulo fosse escrito por causa desta palavra. Ela é a mais importante. Ela é a mais importante. Ela é mais importante para nós. Olhe isso. Está no versículo 19. Tendo. Esta palavrinha ocorre 36 vezes em toda essa epístola. Tendo. Olhe para ela aí, versículo 19. É o verbo particípio presente ativo no texto grego. É o verbo está aqui no particípio presente ativo. E significa possuindo, mantendo. É um ato contínuo. Ato contínuo. Esse vocábulo é hecho. O que significa isso? Eu não estou aqui esnobando exposição, eu estou aqui tentando jogar luz para você, numa palavra que é rica. Ela mostra algo que define o que é vida cristã. Esta palavrinha aqui, ela abre para nós, ela é a chave para nós, para dizer por que você foi salvo. Por que você foi redimido? Por que Cristo morreu por você? Por que Ele deu a vida dele por você? Por que Ele fez o que fez por você? Ele fez o que fez para que você tenha. Está tudo nessa palavra. Tendo, possuindo, mantendo. Algo que está em posse atual e contínua. Posse atual e contínua. Preste atenção aqui. A vida cristã não baseia numa expectativa incerta. Eu vou repetir isso. A vida cristã não está baseada em uma expectativa incerta. A vida cristã, ela se baseia numa realidade presente e eterna. Fora disso não há vida cristã. O que existe é uma cristandade que faz tudo errado e achando que está fazendo tudo certo. Por causa disso, irmãos, que nós estamos vendo o nome do Senhor sendo vilipendiado. Sabe por que o mundo ainda não creu? É porque essa cristandade é o maior escândalo ao Evangelho. A maior oposição ao Evangelho. Não é o islamismo, não é o catolicismo, não é o espiritismo, não é o ateísmo. Existe algo que é pior do que o ateísmo: cristandade. Você quer participar disso? Existe uma forma até inconsciente de participar disso. É não vivendo as implicações do verdadeiro cristianismo. Você pode dizer, não, irmão, eu odeio o ateísmo. Você odeia o ateísmo do ponto de vista filosófico, porque muitas vezes alguém que faz parte de uma cristandade é pior do que um ateu. É pior do que um ateu. Negar o Evangelho, negar a obra do Calvário. Porque o ateu, e hoje está acontecendo muito isso, e alguns irmãos até já me mandaram alguns vídeos de ateus, falando, teve um ateu esses dias que ele colocou um vídeo falando de Cristo e de Paulo. Aí a pessoa empolgada com isso, olha aquilo, olha o que ele está falando de Cristo e de Paulo, vê que coisa linda. Ué, mas é claro, ué. Se você vai lá em Jerusalém, se você vai em Israel, tem como você negar que Jesus não existiu? Esses dias um ateu fez uma exposição, sinceramente, irmãos, linda. Eu fiquei tentado quase que a repostar, mandar para algumas pessoas. Olha que coisa impressionante. É porque ele estava dizendo o seguinte, ele está fazendo uma análise das maiores religiões do mundo. Aí ele disse, então se alguém me pergunta, dessas religiões, budismo, islamismo, confucionismo, hinduísmo, qual delas, e cristianismo, qual delas eu poderia aceitar
como sendo uma religião verdadeira? Cristianismo. Só para mim o cristianismo tem tudo para ser uma religião verdadeira. E por quê? Aí ele foi dizer, a quantidade de documentos que existem, que são comprovados cientificamente, que provam a existência de Cristo. Paulo, os apóstolos. Então, quando ele terminou isso, aí ele concluiu. Então, se fosse para mim dizer, olha, existe algo aqui que é verdadeiro, eu diria o cristianismo. Aí o vídeo termina. Um ateu falando isso. Agora, pergunta para esse ateu se ele crê que Jesus é a encarnação do Filho de Deus na Terra. Ah, isso não. Pergunta para o ateu se ele crê que Jesus, Filho de Deus, deixou o trono de glória para morrer numa cruz por pecadores miseráveis. Isso não. Mas o religioso crê. O religioso crê. Ele crê. Mas a sua crença não passa disso. A sua crença não é filosófica como a do ateu, ela é religiosa. Isso é algo destruidor. Porque se a obra do Calvário não me leva a ter uma experiência no Calvário, com aquele que morreu por mim, então não é vida cristã. É isso que esse capítulo vai nos mostrar aqui. A vida cristã não é uma experiência incerta, é uma experiência real. Compreende isso, meu irmão, minha irmã? A vida cristã é uma experiência real, não é uma experiência incerta. Olhe para isso. É uma posição que foi adquirida. Agora, olhe em Hebreus aqui. Os textos, eu vou apenas citar alguns. São 36 ocorrências, mas eu vou citar alguns só. Hebreus 4:14. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz, tendo, os três textos que nós vamos ler, todos os três textos fazem parte de um mesmo conjunto, de um mesmo quadro. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, isso que o texto quer mostrar. Hebreus capítulo 8, isso que o texto quer mostrar. Hebreus capítulo 8, o versículo 1. É o mesmo texto, é apenas a tentativa do autor, não é de ser repetitivo, é porque ele sabe que a repetição é a quintessência do aprendizado. Ele está dizendo, ora, a essência das coisas que temos dito é que temos, talvez na sua Bíblia está assim, possuímos, é o mesmo termo, etio. Possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas. Novamente, a ênfase não está no sumo sacerdote que adentrou os céus e assentou no trono da majestade das alturas. A ênfase é que aquele sumo sacerdote tão grande, o tal sumo, o inigualável, sumo sacerdote que entrou aos céus, que sentou no trono da majestade, é meu. Ele é meu, ele é nosso sumo sacerdote. Olha o capítulo 10, versículo 34, mais uma ocorrência. Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência, a palavra etio, de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Temos. Não há nada nessa terra que se compare com aquilo que temos, que é eterno, que ninguém poderá tirar de nós. É isso que me faz, irmãos, ser um cristão diferente, transformado. Não ficar preso a esse mundo. Eu não sei o que você vai fazer com esta palavra. Eu não sei. Eu não sei o quanto isso pode estar mudando a sua vida em termos de oração, devoção, prioridades, tempo. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que se isso não mudar a minha vida, se eu não consigo viver esse evangelho, não é o evangelho de Cristo que eu estou vivendo.
E eu sei também o que me aguarda por negligenciar esta palavra. Olha o que esse autor diz no capítulo 2 de Hebreus, ele diz sobre a tão grande salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos a esta salvação? Ele está falando desta salvação. Ele está falando dessa salvação no sentido mais elevado. Então vamos lá, precisamos de mais argumentos. Precisamos agora de doutrina sobre isso, porque é um assunto elevado. Porque a exortação é: você vai retroceder? Você é daqueles que retrocede? E nós já vimos a natureza daqueles que retrocedem, aqueles que voluntariamente vivem pecando. É aqueles que estão ultrajando. Você pode ver, por favor, volte comigo aqui. Vocês estão em Hebreus 10, então está ótimo. Olha o que diz aqui, depois do versículo 26. Ele diz assim: senão uma certa expectativa terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar todos os adversários. Aqueles que transgridem a lei de Moisés, versículos 1 a 4, lembra? Sendo-lhes provado com 2 ou 3 testemunhas, morrem sem misericórdia. Isso aqui ele falou o que acontecia com as pessoas que transgrediam a lei de Moisés. Os versículos 1 a 4 aqui de Hebreus, a gente já viu isso, tá certo? De quanto mais severo castigo, pensais vós, será julgado digno aquele que calcar aos pés o Filho de Deus. Lembra? São os versículos 5 a 17. Então, quando você lê isso aqui, lembre-se dos versículos 5 a 17. Profanar, e tenha em conta o profano, o sangue de Cristo. Versículo 19, se você ler o versículo 19, está ligado aqui. O sangue da aliança, com que foi santificado, e ultraja, versículo 15 aqui, só vocês lerem. 15, o Espírito da graça, porque ele cita tudo isso. Então ele diz assim: pois conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará, não é o mundo não, o Senhor julgará o seu povo. Aonde que o povo de Deus será julgado? Nesse sentido aqui, é claro, em termos de responsabilidade, 2 Coríntios 5, 10. Só você escrever. O que eu estou dizendo aqui é simplesmente eu estou citando Bíblia com Bíblia, Bíblia explicando Bíblia. Se você disser, não, Deus vai julgar o seu povo, aonde você vai buscar isso? O texto está aí diante de vocês. Grande parte das parábolas que Jesus ensinou era para tratar sobre esses assuntos aqui de Hebreus 10, essa exortação de Hebreus 10. Haverá perda, haverá perdas. Perda, Paulo temia sofrer perda. Paulo temia ser reprovado, por isso ele diz que ele estava correndo. Veja a sequência lógica, veja a inspiração sobrenatural do Espírito Santo em Hebreus. Qual que é o assunto do capítulo 11? A vida cristã pela fé. 2 Coríntios 5, 7. Não andamos por vista, andamos por fé. Aí você vai ver todos aqueles que peregrinaram pela fé, venceram pela fé, correram uma carreira cristã. Ele vai usar aqui a linguagem, no capítulo 11, a linguagem que era usada lá dentro do contexto olímpico da Grécia, é dos corredores, dos atletas. Aí ele diz assim no versículo 39, do capítulo 11, 39 e 40, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, isto é, os heróis que já morreram, os patriarcas, os profetas, e agora nós aqui apropriamos dos versículos 39 e 40 de Hebreus 11 e dizemos, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que todos eles, e aqui incluímos os apóstolos, os pais da igreja, tantos santos do passado, sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Agora é a nossa hora. Não é a hora de Paulo, não é a hora de Pedro, dos apóstolos, é a hora desta igreja que está aqui vivendo esta última hora. Deus proveu coisa superior ao nosso respeito. Agora nós estamos aqui para terminar a carreira cristã, para Deus fechar essa dispensação. Que tipo de igreja o Senhor vai encontrar quando Ele voltar? Uma cristandade ou um cristianismo verdadeiro? Será que Ele vai ficar surpreso? Você aqui, quem é você mesmo? Nunca te vi orando.
Claro que isso vai acontecer, né, irmãos? Isso é linguagem de criança, mas cabe aqui. Será que ele vai ficar surpreso? Olha, mas você, não me lembro, você nunca teve uma vida cristã nos lugares mais altos, você nunca viveu uma vida celestial na terra, mas tá bom, você está aí, é assim que você crê? Não. Não vai ser assim. Abra sua Bíblia em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Diz: quando vier, para ser glorificado em seus santos, para se fazer admirável em todos os que creram. Aí está em parênteses, porque foi acreditado o testemunho que vos demos naquele dia. Então vamos lá, quando ele vier para ser admirado e para ser glorificado, está vendo aí, o versículo 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele virá para ser admirado e para ser glorificado em cada um daqueles que creram. Não é numa cristandade, mas é naqueles que viveram o Evangelho de Cristo. Aqueles, como Paulo que disse, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Este é o Evangelho, esta é a igreja. Ele morreu por isso, irmãos. Vamos agora unir o capítulo 10 de Hebreus com a oração de Jesus em João capítulo 17. Vocês vão ver o quanto João 17 está intimamente dentro de Hebreus capítulo 10. Chega a assombrar o coração, irmãos. Chega a assombrar o coração. Porque aqui nós estamos diante daquilo que consideramos o coração do Senhor revelado nos evangelhos. Se tem algo que você pode ver do coração do Senhor, está aqui. Em nenhum outro lugar você vai ver o coração do Senhor de uma forma tão escancarada como no capítulo 17 do Evangelho de João. Houve um escritor que diz que esse capítulo 17 é o Santo dos Santos, onde Cristo, como sumo sacerdote, entrou. Ele fez dessa oração o caminho da sua cruz. Ele fez dessa oração a sua morte. Irmãos, irmãs, veja que quando Paulo vai falar da igreja, no capítulo 5 de Efésios, ele não cita a questão de pecados. Claro que está inserido. Mas ele vai dizer que ele morreu pela igreja. Ele diz assim no versículo 25, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, ele se deu por ela. Eu não tenho condições de traduzir tudo que está inserido nessa frase, irmãos. Mas é que Paulo diz escancaradamente que ele morreu pela igreja. Nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esta é a revelação da expiação universal. Mas a efetividade da expiação é para a igreja. Sua morte tinha um poder suficiente para salvar até mesmo os demônios do inferno. Mas a eficiência da sua morte é para todos aqueles que o receberam. E todos aqueles que o receberam, ele os tornou a sua igreja, uma família para Deus e um santuário para o seu Espírito. Não é pouca coisa, irmãos. Então, eu quero te falar que antes de morrer, ele ora. Antes de morrer, ele ora. E é sobre essa oração que eu quero mostrar algo para vocês. Precisamos penetrar nas profundezas dessa oração. Porque aqui você vai ver que essa oração, ela nos mostra o desejo do Senhor. O seu coração, o seu desejo está nessa oração. Ele não pode ter morrido por aquilo que ele não desejou. Nós sabemos que ele morreu por aquilo que ele assumiu. Como diziam os pais capadócios, ele só pode salvar totalmente aquilo o qual ele assumiu, corpo, alma e espírito. Ele nos salva totalmente.
Mas há um outro lado disso também. Ele morreu por aquilo que ele orou. Esse capítulo 17, ele tem uma chave muito linda. Muito linda. A chave está na frase, para quê? Para quê? São 7 ocorrências. Eu vou citá-las. Vocês já estão com a Bíblia aberta em João 17? Então eu vou esperar vocês abrirem. Eu queria que depois você pudesse sublinhar cada vez que ocorre essa palavra, para quê? Aí nesse capítulo. Versículo 11. Para que eles sejam um. Versículo 13. Para que tenham a minha alegria. Versículo 19. Para que eles sejam santificados. Versículo 21. Para que sejam um. Versículo 22. Para que sejam um novamente. Versículo 23, para que sejam aperfeiçoados. Versículo 24, para que onde eu estiver, estejam também comigo, para que vejam minha glória. Versículo 26, para que o amor esteja neles e eu neles esteja. 7 textos. 7 textos. Aqui está algo muito importante. Aquilo que ele orou foi aquilo pelo qual ele morreu. É impressionante isso, irmãos. Isso é impressionante. Porque aqui está o coração do Senhor revelado em sua oração. Ele morreu por aquilo que ele orou. Essa oração revela os desejos mais profundos do coração de Cristo. Mais profundo. Antes da sua morte, ele orou por isso. Ele estava a algumas horas da sua morte. E ele orou por isso. Ele orou pela glória do Pai, para que essa glória pudesse ser revelada. Então ele morreu para revelar essa glória. Nunca a glória do Pai poderia ser revelada para nós, se não fosse por meio da sua morte. Olha como ele abre esse capítulo. Ele diz assim: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Esse capítulo é a maior e mais profunda expressão daquilo que é a doutrina da Trindade. Mas não é simplesmente a doutrina da Trindade no sentido distinto da interpretação. É porque a Trindade, ela é totalmente inclusiva. A Trindade não é exclusiva. Isso é o mais assombroso que existe. Existe algo dentro da Trindade que nos assombra. A Trindade não é uma comunhão fechada. A Trindade não é uma comunhão rígida. A Trindade não é exclusiva. A Trindade é totalmente inclusiva. Ele ora pela inclusividade que existe na Trindade. Então veja isso. Ele ora pela glória do Pai. Ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o teu Filho também glorifique a ti. Irmãos e irmãs, eu sei que para muitos é difícil entender, mas a cruz de Cristo é a mais alta revelação da glória de Deus. Eu diria assim, a cruz é a maior teodiceia de Deus. A cruz. Então ele orou, e você vai ver que ele orou pela santificação dos discípulos. Ele orou pela nossa santificação e ele morreu para nos purificar. Aquilo que ele orou, ele ganhou na sua morte. Eu vou repetir isso, irmãos, porque muitas vezes nós oramos por isso, oramos por aquilo, oramos porque queremos isso, queremos aquilo, mas se nós conhecêssemos as razões pelas quais o nosso Senhor orou, nós oraríamos debaixo das suas orações. Isto é, tudo aquilo que não está debaixo da oração de Cristo é interesse particular. É a minha glória. Irmãos, à medida que eu vejo isso, eu tenho vergonha de mim. Eu olho para o meu passado. Se eu não confiasse no sangue da cruz, eu pediria para Deus me matar.
como nós precisamos do Espírito Santo para ir iluminando o nosso caminho e nos transformando. Porque você olha para tudo isso e vê, meu Deus, quantas vezes eu vivi o Evangelho completamente o oposto a ti, oposto a Deus. Agora, quando a minha oração está debaixo da sua oração, quanta riqueza! Aqui está tudo que nós precisamos. Irmãos, não é carro, não é saúde, a gente ora por isso, claro, a gente ora pelo pão de cada dia, a gente ora. Mas o ponto central, mais elevado da nossa oração é o que está registrado aqui. É uma oração que tem a ver com aquilo que é essencialmente fundamental na minha vida. Porque eu posso ter saúde, eu posso ter carro, eu posso ter a melhor casa para morar, eu posso estar cercado de todos os bens, mas a Bíblia diz que isso não são bênçãos. As verdadeiras bênçãos, elas são espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Bendito Deus que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Porque só isso nos faz plenos, realizados, felizes, só isso. Mas vamos seguir, olhe bem, ele diz assim, ele orou para nossa santificação e morreu para nos purificar. Ele morreu para cumprir a nossa santificação, porque somente o poder do seu sangue é que pode nos purificar. Veja, ele diz assim, nos dois textos, vou ler só duas partes, João 17, versículo 17 e versículo 19, ele diz, santifica-os na verdade. Esse é o versículo 17, santifica-os na verdade. Aí no versículo 19 ele diz, por eles eu me santifico. Irmãos, que descoberta, que descoberta. Nós que batalhamos tanto para ter uma vida santa, hoje nós descobrimos que Ele morreu para nos santificar. Ele se santificou para que nós fôssemos santificados na sua verdade. Ele é a nossa santidade, 1 Coríntios 1:30. Ele se tornou, da parte de Deus, a nossa santidade. Então o que é santidade descrita nesse contexto dessa palavra? Sabe o que é santidade? Santidade é fome de Deus. Santidade é comunhão com Deus. Santidade é vida nos lugares celestiais. É buscar as coisas do alto, onde Cristo está, não nas daqui da terra. Santidade é a vida celestial que eu tenho que viver. Isso é santidade. Fora disso, sabe o que é? Regras, esforço, suor. É por eles que eu me santifico. É por eles que eu me santifico. Olhe para isso. Ele orou pela unidade, pela comunhão. Ele morreu para que nós fôssemos um só corpo. Ele orou, ele disse, Pai, para que todos sejam um. Mas ele agora, você vê, ele morreu para que nós pudéssemos ser esta comunhão. Comunhão aqui é a comunhão da Trindade. O exemplo de comunhão que nós temos não era aquela comunhão que ele tinha com os seus discípulos. O exemplo de comunhão que nós temos é a comunhão que ele sempre, eternamente, teve com o Pai. Assim como tu és, Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Como Trindade? A Trindade não fala de 3 pessoas apenas. A Trindade fala de uma comunhão que existe nessas 3 pessoas. A comunhão entre elas. Eles sempre serão uma trindade, mas não é uma trindade impenetrável. Aqui ele mostra para nós que a trindade é penetrável. A trindade, ela permite participação, ela permite inserções, ela permite que alguém seja inserido. Irmãos, essa é a maior descoberta do universo, essa é a maior verdade. E tudo isso está naquela palavrinha, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ele orou por isso, ele morreu. Veja, ele orou para que os seus pudessem ver sua glória. Olha o versículo 24. Pai, quero que os que me destes
estejam comigo, para que vejam a minha glória. Irmãos, olhem bem para isso. Pai, eu quero que os que me deste, versículo 24, os que me destes, estejam comigo para que vejam a minha glória. Irmãos, sem a cruz não haveria glória. Sem a cruz não haveria glória. Sem a morte dele não haveria glória. Por isso que Paulo vai interpretar isso lá no capítulo 4 da sua epístola, a partir do versículo 8, quando ele vai falar que aquele que desceu é aquele que subiu, levando o cativo ao cativeiro. Ele subiu. Aquele que entrou aos céus, quando existe aquele louvor no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória, ele entrou, por causa da sua cruz ele entrou. Hebreus vai traduzir assim, no capítulo 6, no versículo 20, diz que ele é o nosso precursor. O precursor, aquele que foi à frente e abriu o caminho. Só que Hebreus vai colocar uma nota que é digna de ênfase, diz assim, que ele entrou por nós. No capítulo 2, no versículo 10, diz que ele está conduzindo muitos filhos à sua glória. Aqui cabe uma reflexão. Quando eu vejo tudo isso, irmãos, eu me lembro de tantos irmãos que oram por avivamento. Será que nós precisamos de avivamento mesmo, irmãos? Vamos ser honestos. Será que a gente precisa de avivamento? O que é avivamento, irmão? O que é avivamento? É um espírito que baixa na assembleia e ela fica 24 horas orando e cantando. Avivamento é isso aqui. Avivamento é a vida normal da igreja. Avivamento é isso. Avivamento é a plena consciência que agora foi aberta, iluminada pelo Espírito Santo. E você pode dizer assim: eu tenho intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Eu sei que eu tenho um vale na minha vida, um vale de dor, de tristeza, decepções, de frustrações, de tribulações, de angústias. Eu tenho um vale onde eu sofro no meu casamento, eu sofro na minha casa, eu sofro com os meus filhos, eu sofro de doença. Eu tenho um vale que me oprime, eu tenho um vale que me amarga, que me angustia. Eu tenho um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia de dia e de noite. Eu tenho um vale, mas eu também tenho os céus abertos. Eu tenho um lugar onde eu posso habitar na sombra do Altíssimo. Amém. Eu tenho um portal celestial aberto onde eu posso entrar com ousadia. E mesmo muitas vezes não sabendo nem como orar, mas o Espírito Santo pega firme comigo. E ele tem ainda o intercessor lá no trono, que conhece as minhas fraquezas, as minhas necessidades, que mesmo não sabendo orar como convém, ele é o supremo intercessor da minha vida diante de Deus. Então nós aprendemos algo: a nossa oração é para ter comunhão com Deus, não é para ter respostas de Deus. É para ter comunhão, irmão. Eu não me lembro bem qual foi o irmão que disse isso, se foi Jonathan Edwards, ou se foi Whitefield, que disse: tu não respondeste as minhas orações. Quase todas não foram respondidas. Eu não obtive aquilo que procurei, mas eu ganhei algo que é muito maior do que tudo aquilo que eu procurei. Eu ganhei a tua face. Moisés não ganhou Canaã, mas Moisés nunca perdeu a face de Deus. Então aí está, irmãos. Veja que existe algo tão importante que eu e você precisa ver, porque cada uma dessas questões que nosso Senhor ora, Ele alcançou na cruz por nós. Ele alcançou. Olhe bem, se você
olhar para esse versículo 24. Olha o que ele diz: Pai, eu quero que onde eu estou estejam comigo os que me destes. Você imagina? Nós não podemos retroceder disso, irmãos. É só isso que eu quero que você entenda. Não é nós que precisamos aqui de ficar enfatizando reunião de oração. Isso aqui teria que ser uma responsabilidade natural de toda esta igreja. Mas mesmo que você não possa vir, mas que você tenha uma vida celestial, você tenha um quarto aberto, não é o quarto da sua casa, é um quarto celestial aberto diante de você. Que você tenha um esconderijo do Altíssimo na sua vida. É isso. Nós não precisamos enfatizar a responsabilidade espiritual de ninguém, porque todo cristão que não vive cristandade, ele é responsável por natureza, por transformação, por graça. Olhe isso, irmãos. Ele morreu por aquilo que ele orou. Cada clamor aqui, no capítulo 17, encontra a sua consumação, a sua realização na cruz. Ele não apenas intercedeu, mas ele selou a sua oração com seu sangue. Ele selou suas palavras com seu sangue. Veja, Hebreus 9, 12. Eu vou só citar. Hebreus 9, 12 diz: com seu sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Com seu sangue, com seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. Por isso que o versículo 19 e 20 diz que nós podemos entrar por causa desse sangue que entrou. O sangue dele não ficou apagado no tempo e na poeira do Calvário. O sangue dele entrou para dentro da eternidade e se tornou um caminho para nós. Proclame isso na sua vida. Creia nisso. O sangue dele entrou para dentro do véu, para dentro do santuário eterno. Entrou por você, entrou por mim, entrou por todos nós. Mas não foi só o seu sangue que entrou, a sua oração também entrou. Ele disse: eu quero que estejam comigo. Veja o que diz nesse capítulo 10, versículo 38 de Hebreus: se ele recuar, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Eu não tenho. Ele usa ali a palavra alma para falar de emoções, de satisfação, de prazer, de desejo. Ele está dizendo: aqueles que recuam, eu não tenho desejo por eles. Eu não tenho prazer neles. Então você vê, esse assunto é tão sério, porque ele explica para nós o que é vida cristã. O que é vida cristã? Qual é o nível? Qual é a descrição daquilo que é vida cristã? Isso muda todos os conceitos periféricos. Aqui nós vemos do clamor à cruz. A oração de Jesus em João 17, ela nos mostra consumada em Hebreus 10. Ele orou como sumo sacerdote. Ele se coloca aqui em João capítulo 17 como um sumo sacerdote. Aí você vai ver que João 17, irmãos, é para nós aquele dia da expiação na velha aliança, lá de Levítico capítulo 16. É para nós o dia da expiação, o sumo sacerdote intercedendo pelos seus. Aí no capítulo 10 de Hebreus, diz que ele, o sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue. O sumo sacerdote entrava com sangue dos animais, mas o nosso sumo sacerdote, ele entra com seu próprio sangue. Ele não é só o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é o sacrifício. Você vê que João 17 revela o propósito de Deus, e Hebreus capítulo 10 mostra a execução do propósito de Deus.
Qual é o propósito de Deus? A unidade do corpo, a comunhão do corpo. Ver a glória, a santificação, e tudo isso está ali, em Hebreus capítulo 10, onde diz que nós fomos santificados. Hebreus 10, 16, vai dizer que ele colocou esta lei, a lei do Espírito de vida, é esta lei, esta é a nova aliança, é ela que nos santifica, por causa do sangue de Cristo. Nós podemos ver a glória, nós podemos participar, não em plenitude, mas já podemos participar. Falamos tanto da glória, cantamos tanto a glória, mas o que é glória? O que é glória para essa assembleia? O que é glória de Deus hoje aqui entre nós? É uma palavra? É um conceito? Ou é uma realidade? O que é a glória? Glória é a satisfação de Deus em si mesmo. Glória é a expressão daquilo que é Deus. Glória é Deus expresso. Glória é Deus satisfeito. Então a pergunta que eu faço: Deus está satisfeito conosco? Deus está sendo expressado aqui neste lugar? Então a sua glória está aqui. Porque glória não é só você dar glória. Não é só nós darmos glórias a Deus. Não adianta nós darmos glórias a Deus se a sua glória não está entre nós. Glória não é uma forma de você chamar a Deus. Glória é uma forma de você manifestar a presença de Deus. Glória é quando você está manifestando a presença dEle. Isso é glória. Dizer glória não quer dizer nada. Mas quando você sabe que você está na presença dEle, que a presença dEle está em você, essas duas coisas têm uma explosão de glória. Não é orar pela presença dEle. Avivamento não é nós orarmos pela presença de Deus. Avivamento é uma coisa simples. Avivamento é nós estarmos na presença de Deus. Avivamento é Deus ter prazer com a minha presença. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É o meu culto ser eu mesmo. Ser eu mesmo. É ser aceito por Deus. Isso é glória. Isso é o Evangelho. É justamente isso. Então você vai ver que aquilo que ele clama, no capítulo 17, Deus ouviu. Porque o pai nunca deixou de atender o seu filho. Veja que ele ora e diz: glorifica o teu filho. Aí, ele vai dizer algo muito interessante, no versículo 24, Pai, quero que onde eu estou estejam comigo os que me deixam, a fim de que vejam a minha glória. A fim de que vejam a minha glória. Aí versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, não só o amor de Deus, mas a própria presença de Cristo, como resposta a esse amor de Deus. Eu nele se esteja. Olha que coisa linda. E aí, você vai ver que essa intercessão eficaz aperfeiçoou todos. Olha o versículo 12 de Hebreus, capítulo 10, eu vou citar. Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre. Porque agora ele está sentado para sempre à destra de Deus, porque a sua oração foi atendida. Sabe por que a sua oração foi atendida? Porque o seu sacrifício foi aceito. Não tem como o Pai não atender essa oração. Essa oração foi atendida, então tudo aquilo que ele orou tem que ser hoje. Ele não orou para que estas experiências se tornassem uma realidade na eternidade. Não. Ele orou para que essas experiências nos acompanhassem aqui na terra. Se isso não for verdade, irmãos, então nós hoje podemos dizer que esse capítulo 17 não faz o menor sentido. Não, não é isso. Ele faz todo sentido. A questão é o que nós estamos fazendo com as realidades espirituais. O que nós estamos fazendo com essas verdades espirituais? Cristo orou, morreu e foi glorificado. Então a nossa fé não se apoia
não se apoia em nenhuma outra coisa que não seja na oração e na morte de Cristo Jesus. A nossa fé se apoia nessa oração. Eu acho que todos nós temos o dever, sublime dever, de conhecer todas estas petições do nosso Senhor, estas 7 petições do nosso Senhor, aqui em João capítulo 17. É por esta oração que nós temos que batalhar, orar e batalhar e viver, porque tudo isso já são bênçãos espirituais para nós hoje. O que você vai fazer com isso agora? Eu peço que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Eu peço que o Espírito Santo nos ajude, sabe por quê? Porque Hebreus 10 é a resposta do Pai à oração do seu Filho em João 17. Hebreus 10 é a resposta do Pai a tudo que Ele pediu. Tudo que Ele pediu está aqui. Agora nós podemos entrar nessa glória. Falo para vocês, irmãos, eu sei que vocês também podem falar para mim, é verdade, isso é fato. Ele foi até os lugares mais altos. Não é isso que Jesus ora? Não é isso que Hebreus 10, 19 diz? O que era para Paulo esses lugares mais altos? Era o seu estilo de vida, era a sua vida cristã. Aí ele vai dizer que este homem que experimentou os lugares mais altos, ele tinha limitações, havia nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele vai citar no final do capítulo 11 de 2 Coríntios, suas lutas, suas provações, as traições, as angústias, as aflições. Esses são os mensageiros de Satanás, não só de Paulo, é o espinho da nossa carne, são os vales. Jesus viveu isso, irmãos, eu já citei para vocês. Ele vivia as madrugadas, nos montes, em comunhão com o Pai, mas quando ele descia, o que ele encontrava? Encontrava os necessitados, os leprosos, encontrava tantas coisas ruins, a traição, a negação, a incredulidade, a rejeição, ao que ele encontrava nos vales. Ele não foi diferente de nós, nós somos assim, mas o que o Senhor quer nos mostrar, é que apesar da nossa vida natural ainda ser assim, nós temos uma porta celestial, nós temos um caminho celestial, nós temos um sangue que entrou além do véu, não existe mais parede de separação, não existe mais porta fechada, não existe mais uma espada inflamada. Sabe o que existe? Existe o caminho aberto, e você pode entrar, eu posso entrar, nós podemos ascender, nós podemos dizer: Deus, Tu és o nosso Pai. Aqui está um homem fraco, falho, uma mulher fraca, falha, mas eu sou teu filho, o sangue me garantiu isso. Eu tenho um sumo sacerdote no trono da glória, você tem. Então nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo, podemos viver uma vida cheia de Deus, cheia de anelos, não é incertezas, certezas é convicção, é a certeza das coisas que se esperam, é um fundamento dentro de nós. Isso é fé, é a fé, esse é o caminho da fé, que está no capítulo 11, então nós podemos entrar, nós podemos viver como viveu Abraão. Ele viveu toda a sua vida de fé, crendo que ele estava indo para uma cidade que tem fundamentos, e que essa cidade não era aqui. Ele passou toda a sua vida peregrinando na direção dessa cidade. Nós também, pela fé, nós estamos indo em direção a uma cidade nupcial, uma cidade celestial, uma cidade que nós vamos ser parte inerentes dela. E por quê? Porque esta cidade, a Nova Jerusalém, é a noiva, é a esposa do Cordeiro. É isso, irmão. Essa é a vida cristã. A pergunta que eu fiz lá atrás, o que é a vida cristã? Isso é a vida cristã. Tem outra vida para viver só daqueles que vão para o inferno e daqueles que perderão o reino. Nós não somos dos que retrocedem. Amém? Amém. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que vão persistir até o fim, para que esta alma seja salva. Amém. Glórias a Deus. Então agora, irmãos,
com toda esta convicção, é que nós podemos chegar a esta mesa e comer do Senhor. Porque diz que aquele que come dele é parte dele. Aquele que come dele vive por ele. Aquele que come e bebe dele tem parte nele. Todas essas promessas da mesa são as realidades da obra da cruz. O que nós comemos, irmãos? O que nós vamos comer agora? Vamos comer um ritual? Não. Nós vamos comer realidade. Nós vamos comer o que nós vivemos. Nós vamos comer aquilo que Cristo nos deu para comer. Foi Ele que nos deu esta reunião. A reunião da mesa do Senhor é a reunião da igreja. Não é de uma instituição. Mas foi Ele que nos deu esta reunião. A igreja do Senhor começou com esta reunião. Essa reunião que o inimigo tentou destruí-la. Destruí-la. Esvaziando o seu significado. Glórias a Deus, que o Espírito Santo tem aberto os nossos olhos. E hoje nós estamos aqui, com toda essa convicção daquilo que nós somos, do lugar onde estamos, onde podemos penetrar, onde podemos entrar. Nós conhecemos e experimentamos o poder do sangue de Cristo na nossa vida. Então nós podemos comer. Imagine que reunião tem que ser essa, irmãos. Que momento tem que ser esse para a sua vida? Já está na hora da gente tirar todos os véus dos nossos olhos e começar a olhar a glória do Senhor. A glória do Senhor neste povo redimido. A glória do Senhor nesta mesa, nesta obra do Calvário, que o Pai está colocando diante de nós, mais uma vez. O Cristo exaltado. O Cristo encarnado. O Cristo crucificado. O Cristo ressurreto. O Cristo no trono. Tudo isso está sendo colocado para nós. Então a vida cristã é uma vida prática, vivida em profundidade e em realidade. Fora isso, é aquilo que o romanismo causou na história. Mas glórias a Deus, que o seu Espírito Santo, nesses últimos anos, abriu o céu para nós mais uma vez. Nos trouxe para essa realidade. E nós vamos aqui, irmãos, batalhar por isso até o fim. Até o último dia, para que essa igreja, todos que fazem parte dessa pequena comunidade, tenham seus olhos de fato abertos. Onde ninguém vai dizer para o irmão, conhece isso, conhece aquilo, o seu não. Cada um vai testemunhar o que está conhecendo, o que está experimentando, o que está desfrutando, o que está vivendo do Senhor. O Senhor tem que ser a nossa experiência todos os dias. É isso que vai nos fortalecer, porque a nossa vida não é fácil. Nosso Senhor não nos enganou, Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas glórias a Deus, esse é o vale, mas a montanha, diz o Senhor, tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Ele nos abriu esse vivo e novo caminho, pelo sangue derramado no Calvário. Tendo, pois, a Cristo Jesus como grande e sumo sacerdote sobre a casa de Deus, esta casa somos nós. Então nós podemos entrar, porque nós possuímos este lugar, e neste lugar nós possuímos esse tal sumo sacerdote. Que Deus nos abençoe, que essa palavra ela fique cravada no seu coração. Vamos orar. Ó Senhor, venha mais uma vez, Senhor, se revelar ao nosso coração. Senhor, nos arrebate um pouco mais nessa manhã. Senhor, que possamos sentir este calor da Tua presença. Que nós possamos sentir, pela Tua palavra, o quanto nós somos amados. O que realmente representou aquela obra do Calvário. Ah, Senhor, nos tira desta periferia. Faz-nos ver, Senhor, esta maravilhosa oração de Cristo se cumprindo na nossa vida aqui hoje, tanto pessoal como congregacional.
Senhor, nós não podemos desmerecer esta oração, porque se nós desmerecermos esta oração, iremos desmerecer a obra do Calvário. Essas duas coisas estão intimamente ligadas, e foi por nós que o Senhor orou. O Senhor orou para que nós fôssemos um, o Senhor orou para que nós fôssemos santos, o Senhor orou para que nós pudéssemos estar aonde o Senhor já está. O Senhor orou para que nós pudéssemos experimentar este amor do Pai, este amor eterno que Tu experimentasses por toda a eternidade e que nós possamos experimentar hoje em nós. O Senhor orou para que o amor que sempre o Senhor teve, esse amor também esteja em nós. O Senhor orou para que nós pudéssemos ser incluídos, inseridos na comunhão da Trindade. Senhor, nós não podemos viver a vida cristã sem essas verdades. Nós não podemos viver a vida cristã sem essa experiência. Então nos arrebata, Senhor, pela Tua palavra. Nos ganhe completamente, encontre caminho em nós, aonde esta palavra será trabalhada, Senhor, para que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja celestial nessa terra, uma igreja com identidade divina, uma igreja bíblica, uma igreja como aqueles cristãos do passado viveram, que nós possamos viver hoje essa igreja, porque Tu és o Deus da igreja primitiva, e Tu és o Deus de hoje. Então nós Te rogamos, Senhor, a começar em mim, em cada um de nós aqui, peleja com a Tua palavra, abra os nossos olhos, ganha o nosso coração, faça a Tua obra, porque agora nós vamos comer de Ti, nós vamos beber de Ti, queremos comer do Senhor, com a mais alta, com a mais gloriosa alegria, que a alegria daqueles que foram eternamente salvos, alegria daqueles que podem entrar nos lugares celestiais, alegria daqueles que podem levantar as suas mãos santas, sabendo que mesmo ainda limitados nesse corpo e nesse lugar, nós podemos entrar nos lugares celestiais em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor. Só o Teu Espírito Santo para nos ajudar nesta hora, para nós não cairmos da rotina da nossa vida, vã, fria e apostata. Não, Senhor. Que o Senhor esteja começando algo aqui entre nós, algo que dure por toda a eternidade. Em nome de Jesus.